Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Vamos ler novamente o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descobertos pelos midianitas. Vamos repetir só a parte: Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Amém? No 3. 1, 2, 3. Gideão. Foi um bom treino. Vamos só do estava. 3. Estava. Mais uma vez, para a gente encerrar. 3. Gideão, ele estava debulhando trigo aonde? Gideão, ele estava debulhando trigo aonde? Eu preciso muito que você grave só isso. De toda a mensagem de hoje, se você reter isso, você já vai ter muita ferramenta para lidar com as adversidades. Gideão, ele estava debulhando trigo aonde? Pensa comigo. Gideão, ele está vivendo algo em uma época às vezes bem próxima, mas em um cenário diferente. O Senhor aparece para eles, para os judeus, diante de uma situação que eles clamam a Deus: Deus, eu preciso de uma intervenção, eu preciso de um milagre, eu preciso que as coisas mudem, tem uma crise aqui, tem inimigo. E aí o anjo do Senhor aparece para ele dizendo: eu livrei vocês lá no Egito, falei para vocês não adorarem outros deuses, mas mesmo assim vocês estão fazendo isso. E aí o texto corta. Quando o anjo termina de dizer: vocês não deram ouvidos, aí o anjo vai aparecer, sentar-se lá debaixo do carvalho e vai ver o que Gideão está fazendo. O anjo começa a falar com Gideão, que a gente leu. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E Gideão vai responder para o anjo dizendo: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E aí ele vai dizer: e onde estão os milagres que os nossos antepassados falaram? Gideão, ele está trabalhando, vem para um cenário comigo, malhando trigo lá num ambiente que é para debulhar uvas, para preparação de uvas. Ele está dentro desse ambiente, que não era para trigo, é para uva.
Gideão está lá trabalhando um ambiente totalmente adverso, quando o anjo aparece para outras pessoas dizendo: olha só, ouvi a sua oração, e agora eu vou ouvir sobre vocês, mas eu falei lá atrás, eu já livrei vocês, protegi vocês, só pedi uma coisa: não adore outros deuses, mas vocês não me deram ouvido. O anjo aparece para Gideão no meio de um trabalho. São dois cenários distintos. O anjo ele vai aparecer para alguém que está clamando há um tempo, preciso de resposta, preciso de transformação, preciso de milagre. O anjo aparece e diz: eu sou o Deus que livrei vocês lá atrás, protegi vocês, mas disse para vocês: não adorem os deuses dos amorreus. Agora o anjo do Senhor vai aparecer para Gideão em outro cenário. Gideão não está pedindo nada, Gideão não está fazendo oração, Gideão não está reclamando. Gideão ele está debulhando trigo em um ambiente de uva, debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, trabalhando, não está nem aí para o cenário, mas ele está trabalhando. E o anjo aparece e diz: o Senhor é com você. E aí ele vai dizer: se o Senhor é conosco, por que permite tudo isso? O cenário é totalmente diferente entre Gideão e um povo que está clamando. O povo que está clamando, ele está vivendo de um momento de adversidade, ele começa a pedir para que Deus mude o ambiente. Juízes é tudo isso. E o anjo vai aparecer para esse povo e vai dar a resposta que o povo precisa, certo? Deu a resposta. Eu sou o Deus que livrou vocês lá atrás. O anjo aparece para eles da mesma forma. Só que para Gideão é diferente. Para Gideão, o anjo aparece e ele não vai falar: olha só, eu livrei vocês lá atrás, e a única coisa que eu pedi para vocês é não adorar outros deuses. Não é isso que acontece. O princípio dos vitoriosos, dos vencedores, está naquilo que eles estão fazendo. Enquanto existem algumas pessoas orando, simplesmente pedindo para que a transformação aconteça, Gideão ele está trabalhando num ambiente de adversidade. Enquanto tem gente falando: Senhor, eu preciso de um livramento, tem Gideão que ele está malhando trigo no meio de um lagar, num ambiente de uvas. Gideão está falando o seguinte: o ambiente é adverso, o ambiente não é favorável, mas se o anjo precisar me encontrar, ele vai encontrar comigo trabalhando. O ambiente não é aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu tinha projetado, eu não estou vendo Deus ao meu lado, mas ainda assim eu não vou ficar parado pedindo algo. Se ele precisar se encontrar comigo, ele vai se encontrar comigo no meio de uma adversidade absurda, mas eu vou estar debulhando trigo no meio de um lagar. Primeiro princípio de alguém que é vitorioso: essa pessoa ela não desiste, ela não para, ela não abandona aquilo que ela tem que fazer pelo ambiente de adversidade. O ambiente de adversidade, na realidade, ele é um filtro para mostrar quem nós somos. Porque no meio de uma adversidade tem gente que para e começa a clamar ao Senhor dizendo: eu preciso de um livramento. Não há nada de errado por isso. Tanto é que o anjo aparece para esse povo. Mas também no ambiente de adversidade tem alguém dizendo: eu preciso fazer algo. Porque se o Senhor vai agir em meu favor, ele vai encontrar comigo no meio de um vale lutando com um gigante. Eu não vou falar que ele me abandonou, eu não vou começar a reclamar, mas eu acredito tanto que ele vai mudar o meu cenário, que eu vou fazer tudo o que eu puder. Isso daqui diferencia Gideão dos demais. É por isso que o anjo aparece para um lembrando sobre os atos do passado, e para Gideão ele olha: você é um homem corajoso. Porque alguém corajoso não para. É por isso que Pedro ele se distingue dos outros discípulos, porque no meio de uma tempestade está todo mundo pensando que Jesus é um fantasma, e Pedro está dizendo: se é o Senhor, me permita ir ter contigo. E o Senhor fala: vem, e ele não fica no barco. A resposta para Pedro é a mesma resposta para todos os outros. Pensa comigo, se nós estamos num barco e o Senhor aparece, todos nós falamos: Senhor, é você mesmo? Deixa eu ir aí também. Ele falou que só Pedro podia ir? Não foi isso. A pergunta de Pedro para Jesus é: se é você, me permita andar sobre as águas. Pedro ele tem a coragem de sair do barco. Os outros não tiveram a coragem de sair do barco. É por isso que Pedro é o que vai andar sobre as águas. É por isso que Pedro ele tem tanta diferença entre os demais, que o Senhor aparece para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas. Porque ele está dizendo: eu sei que no momento da adversidade não vai te faltar coragem.
Eu sei que no momento de que você não tiver certeza daquilo que está acontecendo, você não vai ficar paralisado. Eu sei que quando você não tiver controle do cenário que você estiver vivendo, ainda assim você vai tentar fazer algo. Os vitoriosos não são aqueles que estão parados, são aqueles que estão fazendo algo, mesmo diante de um cenário que eles não têm controle, mesmo diante de um cenário que eles não dominam, mesmo diante de um cenário que eles não estão vendo o Senhor agir. O princípio para você vencer as suas lutas não é só você clamar ao Senhor. Você pode chegar e vir para todos os cultos do ano, não faltar um. Isso não significa que você vai vencer as suas lutas. Você pode jejuar todos os dias, consagrado, bonitinho, como dizia um antigo evangelista. Talvez você olhe diante de um cenário e fale assim: hoje eu não pequei nada. Talvez você se encontre em uma situação que se ache tão perfeito, que você talvez seja igual a Enoque. Mas ainda assim, diante desse cenário, isso não garante que você vai vencer. Jó era alguém que obedecia o que ele entendia sobre o Senhor e ele fazia o melhor. A palavra dá testemunho de Jó que ele se desviava do mal, ele se antecipava das coisas ruins, ele se antecipava às adversidades, os problemas, mas mesmo assim ele se depara diante de um cenário que ele perde. Perde os bens, perde os filhos, perde aquilo que ele tinha de saúde, ele perdeu. Vencer não é sobre o quanto nós acreditamos. Vencer não é sobre o quanto nós nos santificamos. Vencer não é sobre Deus estar do nosso lado. A gente pensa que só pelo fato de estarmos na igreja nós venceremos. Só pelo fato de eu estar jejuando eu vou vencer. Só pelo fato de eu conhecer a Bíblia eu vou vencer. Você pode decorá-la toda. Isso não significa que você vai vencer. Você pode realmente ser alguém que tem todos os atributos para você vencer. Isso não significa que você vai vencer. Pastor, me prova isso. Existe um gigante afrontando Israel durante 40 dias, 40 noites. Não existe ninguém aí para me vencer. O Senhor era com Israel. Era. Mas por que eles não venceram? Por que ninguém teve a mesma coragem que Davi teve? Por que no primeiro dia eles já não derrotaram o inimigo? Porque faltou algo que os vencedores precisam ter. A ousadia de fazer quando as outras pessoas estão paradas. A ousadia de colocar a mão quando os outros ainda estão com medo. Será que eu faço ou será que eu não faço? Eu canto agora ou será que eu não canto? Eu posso pregar ou será que vão falar que eu estou gaguejando, falando errado? Ou será que eu não entendo a palavra ainda? Enquanto existem algumas pessoas com receio sobre fazer algo, sempre vai ter alguém vencendo antes porque teve a ousadia de colocar a mão. Enquanto tem gente nessa noite pensando, planejando sobre o negócio que está empreendendo, existe alguém que já começou a empreender sem ter as estruturas certas, o recurso financeiro certo, o fluxo de caixa certo, as pessoas certas para abrir a porta, mas pela ousadia, essa pessoa vai conseguir avançar dia após dia, porque vencer não é sobre o quanto você está pronto. Porque dentro da melhor empresa que houver, a cultura sempre vai almoçar a estratégia. Porque a cultura fala sobre alguém que tem ousadia para fazer. Não adianta ter a melhor estratégia se você não tiver ousadia para fazer. É nesse ponto que Gideão ele se distingue dos demais. Porque o anjo do Senhor vai aparecer para os israelitas e dizer: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Mas quando o anjo aparece para Gideão, ele diz: homem corajoso, o Senhor está contigo. Para um é uma resposta, para outro é uma declaração: você é corajoso. O anjo ele não está perguntando para Gideão: você é corajoso? Você tem ousadia mesmo? É notório por aquilo que Gideão está fazendo, a coragem que ele tem. Por isso que o anjo está dizendo para ele: o Senhor está com você, homem corajoso. Ele está dizendo: eu sei que você pode vencer essa luta, é por isso que eu te escolhi, porque você tem coragem. É por isso que você vai lidar com algumas adversidades e você vai vencer. A guerra que você enfrentar na sua família, você só vence se você tiver coragem. A coragem às vezes está em você ver que você está certo, mas você tem coragem para não retrucar. Porque você sabe que está certo e você só precisa continuar trabalhando.
A coragem diante do seu trabalho na sua empresa está em você fazer aquilo que os outros funcionários não querem fazer. Porque alguns pensam, mas eu não sou dono, e você fala, eu não sou, mas eu posso ser amanhã, então eu vou fazer o meu melhor hoje, porque a Bíblia diz isso. Se você estiver trabalhando para alguém, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Sabe o que distingue as empresas da Suíça? As melhores universidades do mundo, se você for pegar todas, ou a grande parte, elas possuem dentro do seu estatuto uma declaração de fé. Os melhores relógios da Suíça, Patek Philippe, Rolex, entre outros, eles são e tiveram como fundadores pessoas que eram cristãs, protestantes. E quando elas empregaram em fazer um relógio, iniciaram uma universidade, elas iniciaram declarando que elas estavam fazendo para o Senhor. Rolex, se você não sabe, dentro da história dela, ela doa 10% da receita para Cristo, para as igrejas protestantes e para a Cruz Vermelha. O que iniciou o start para essas empresas, Harvard, a Mackenzie do Brasil, é que elas não estão fazendo para o público. O início delas está em fazer para Deus. E se eles estão fazendo para Deus, eles vão fazer o melhor. Aí nós chegamos no nosso trabalho e a gente morcega. Ou como diz na administração, a vadiagem sadia, né? É daquele funcionário que vai no banheiro e demora 1 hora no banheiro. Ou que vai tomar um café, esquece do café e volta, anda bem devagarzinho. Como se isso não desse testemunho da igreja dele, do Cristo dele. E aí quando a Bíblia vai falar, nos remete para que quando formos fazer algo para alguém, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E aí quando o Senhor aparece para alguém no meio do caminho, Ele vai olhar para a gente e falar, se você é corajoso, não vai. Porque no dia da adversidade, quando o bicho estava pegando, você se escondeu no banheiro. Quando a família precisava de alguém com uma resposta, você se omitiu, falando assim, eu não vou me meter nisso não, porque dá muito trabalho. É quando a igreja olhou para você e falou assim, você pode fazer algo? Você falou, não posso porque eu não sei. Nós não temos controle sobre tudo. Mas se você quiser realmente ser vencedor, você precisa entender o princípio básico que é fazer no meio da adversidade. Quando tudo dizia para Gideão descansar, Gideão, ele está debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas. Por que eu pedi para você gravar sobre ele debulhar trigo na prensa de uvas? Para que no meio da adversidade você se lembre disso. Nós estamos debulhando trigo numa prensa de uva. Porque quando tudo estiver difícil para você, se você se lembrar de Gideão, malhando o trigo no lagar, você vai encontrar forças para você continuar fazendo o que você tem que fazer. Porque há períodos da nossa história que a gente precisa fazer isso. Há períodos da nossa história que a gente precisa malhar trigo no lagar. Não é o ambiente certo, não são as ferramentas certas, não era onde que queríamos estar, mas vamos malhar trigo no lagar. Há uma dificuldade para a gente fazer isso hoje. A gente está tão habituado com as coisas de curto prazo, de resultado rápido. Deixa eu mandar uma mensagem no iFood, já chega daqui a 10 minutos. Não, deixa eu preparar uma comida, vamos botar ali no micro-ondas, no air fry. Rapidinho está pronto. A gente está tão rápido. A gente pega um celular e a gente liga para alguém, ou manda uma mensagem, faz uma chamada de vídeo, se alguém está lá fora, rápido. E quando entra no processo do Senhor, que é diferente, Deus às vezes ele é analógico. Ele gosta daquele que está com o vaso na roda do oleiro. Não é com o motor. Ele já conhecia o fim, ele conhece o fim antes do início, mas quando ele vai falar sobre o vaso, ele vai dizer sobre o vaso na roda do oleiro. Que a pessoa precisava ficar com o pezinho aqui, ó, empurrando o dia todo. Senão parava. E pense você gastar o dia girando para que o vaso ficasse pronto e no fim do dia ele quebra. E você precisa refazer o vaso. Dá vontade de tacar o vaso na parede. Perna já cansada, irritado, suando. Não era um ambiente refrigerado com ar-condicionado. Não era nada disso. Gideão, ele está malhando trigo no lagar e não é o ambiente certo.
Aquele ambiente ele foi projetado para Gideão prensar uvas, para fazer um suco de uvas, um vinho. Não era para ele estar malhando o trigo no lagar. Mas a situação é tão adversa que ele precisa estar num ambiente recluso, fazendo algo num cenário diferente, mas ele não pode parar, porque ele tem uma família, ele tem uma casa, ele precisa encontrar sustento dentro desse cenário. E aí a palavra vai dizer, e vai citar o pai de Gideão, antes disso, Gideão, filho de Joás, do clã de Abiezer. Quando o anjo olha para Gideão e ele traz à memória os seus pais, ele faz questão de dar referência de onde ele veio. Como alguém que está dizendo, eu sei, se você lembra da mensagem que eu preguei sobre uma fé sincera, que você tem referência para não desistir nesse ambiente. Que você tem uma referência para continuar trabalhando no tempo de adversidade. Princípios para vencer é alguém que sabe estar conectado com os seus anteriores. Porque se você tiver coragem, tiver ousadia, mas não souber honrar aqueles que vieram antes de você, o Senhor não estará contigo. E aí nós entramos numa dificuldade do nosso tempo, que é saber dar honra a quem veio antes. Fala você, quantas vezes você já pegou o ônibus de madrugada e viu aquele senhor entrando e você pegou um sono profundo, na hora, de imediato, sonífero. Ou você ora pedindo, passa direto, não olha para mim não, para você não dar lugar para a pessoa. Uma geração que não sabe dar honra a quem veio antes não vai conseguir vencer. Porque em algum momento da nossa história vamos nos deparar com um cenário que a gente vai precisar de conselhos. Salomão diz que o resultado benéfico no futuro, o sucesso depende dos conselhos que nós recebemos. E aí você vai lembrar de um jovem que estava reinando e os seus amigos disseram para ele, se o seu pai foi pesado, você vai ser muito mais. Se eles tiveram medo do seu pai, o seu dedo mindinho vai ter mais peso do que o seu pai. E o resultado não foi bom, porque ele não soube dar honra a quem veio antes. Gideão, ele está dentro de um cenário em que ele está olhando para os seus pais. Quando o anjo aparece para ele, ele faz menção daquilo que os anteriores disseram para ele. Quando o anjo diz, você é corajoso, eu estou contigo, ele vai trazer à memória o que falaram para ele antes. Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados falaram? A primeira coisa que Gideão traz para o anjo é dizendo, eu tenho referência. Você está dizendo para mim que o Senhor é comigo, mas onde é que está o Deus que os meus antepassados falaram? É por isso que o anjo aparece para ele e vai dizer logo de início, quando o anjo do Senhor aparece, ele traz a referência de onde Gideão vinha. Da onde que você vem? Qual é a sua referência? A quem você pede conselho no meio da sua adversidade? Você escuta o conselho que você está ouvindo? Se o anjo aparecer para você, existe dentro de você um arcabouço, recursos, ferramentas para você lidar com a adversidade? Porque Gideão ele está malhando o trigo no lagar, porque ele sabe daquilo que aconteceu no passado. Gideão ele não está reclamando porque ele sabe daquilo que falaram para ele, que o Senhor livrou o povo do Egito, que o Senhor abriu o caminho no meio de um mar, que o Senhor alimentou o povo no meio de um deserto. É por isso que Gideão trabalha, porque ele está dizendo, eu sei que o Deus que fez lá, ele também pode fazer aqui. Então, se ele fez lá, ele vai continuar fazendo aqui. Eu vou fazer o meu melhor. O princípio que você sustenta determina o sucesso que você tem no futuro. Se você não tiver princípios, você não tem base para vencer no amanhã. Porque quando a adversidade chega, ela não chega perguntando se você está preparado ou não. Ela chega e você tem que estar preparado ou não. Se você tiver recursos e ferramentas e você tiver a quem recorrer para pedir conselho, a probabilidade de você vencer é muito maior. Se você tiver direcionadores para você, você tendo coragem e direção, não há quem te segure.
Porque talvez você vai perder uma ou outra batalha, mas alguém vai falar assim, não, você pegou errado aqui agora, vem para cá. É só você lembrar do início da sua profissão. Talvez você teve a sorte de encontrar alguém que tinha sabedoria e paciência para ensinar. E vamos falar a verdade, essa pessoa facilitou muito a tua jornada, né? Aquilo que você demoraria tanto tempo para errar, aquela pessoa te ajustou em 1 segundo. Existe um videozinho, eu não sei se foi a Suzana que me mandou, não sei. A Suzana está me mandando vídeo de gestação, 300 vídeos por dia. Quando abro o Instagram tem 90 mensagens da Suzana. Aí eu não sei de onde que vem a mensagem. Orem por mim. Existe um videozinho que tem uma pessoa gravando, e aí existe um homem tentando fechar o carrinho para colocar dentro do carro. E ele começa numa força absurda. E quem já tentou fechar carrinho sabe como é difícil. A gente olha com pena de quem está tentando fazer aquilo ali. E aí ele empurrava, colocava o carrinho no chão, virava e nada. E chegou outro homem para ajudar. Com certeza vai resolver o problema, e nada. Um puxa de um lado, outra pessoa puxa de outro, e nada do carrinho fechar. Chega um senhor para tentar ajudar, sabedoria. O mesmo problema. Quase que o senhor quebra o carrinho. Estão tentando fechar o carrinho com tanta força, puxando, empurrando, tentando quebrar a roda e nada resolve. Depois de 1 minuto de vídeo, eu já agoniado vendo esse vídeo, mas eu tinha que ver até o final, aparece uma mulher com uma simples solução. Ela aperta um botão, o carrinho fecha. Uma coisa que está em 2 minutos, os homens apertando, puxando, forçando, alguém clica e fechou. Esse vídeo me marcou, não por conta disso, porque ele me fez raiva durante 1 minuto, mas ele me trouxe algo que fixou em mim, que serve para todos nós. Tem coisas que a gente gasta tanta energia tentando resolver, que a gente só não conseguiu resolver porque nos faltou sabedoria. A sabedoria e o conhecimento aceleram o nosso processo. A sabedoria e o conhecimento nos faz gastar menos energia, desperdiçar menos força, ter menos sofrimento, passar menos vergonha. Porque depois que aquela mulher chega e dá um clique e o carrinho desmonta, a vergonha é absurda. Você ter gastado 1 minuto tentando forçar algo era tão simples. Dá vontade de pegar uma moita de mato e comer. A sabedoria acelera esse processo para a gente. Só que nós entramos em algumas lutas e a gente se torna como esses homens. Nós tentamos resolver pela força do nosso braço. Nós tentamos resolver pela nossa capacidade. A gente gasta energia, chega alguém e a gente não olha nem o YouTube para perguntar como é que a gente resolve. A gente fala, não, vou dar um jeito. E passa dias e dias com problema e não ora. Dias e dias com a porta fechada de um emprego e não manda mensagem para o irmão. Irmão, me ajuda aí, porque está difícil o negócio. Não, o que vão pensar de mim? Se eu pedir ajuda, será que se eu pedir alimento, vão falar que eu estou passando necessidade? Se eu estiver fraco espiritualmente, será que se eu pedir para orar comigo vai ter algum problema? A gente gasta tanta energia tentando resolver algumas coisas. Para quem está no discipulado, então é pior ainda, porque tem a possibilidade de se abrir com mais facilidade, gasta tanta energia com medo, quando poderia acelerar o processo por causa de um conhecimento, por causa de alguém que já sabia algo há muito mais tempo, e se você desse ouvido de verdade, já teria solucionado. E aí a gente sabe, porque nós já passamos por isso na empresa, na vida, na escola, de se deparar com alguém que sabia mais do que a gente, essa pessoa, com um simples direcionar, abrir a nossa mente e falar assim, nossa, era tão simples, eu estou gastando energia. Mas lidamos com os nossos desafios fechados. Lidamos com os nossos problemas reclusos, fechados em nós mesmos. Não posso falar não, porque senão vou parecer fraco. Irmão, não estou nem aí se você achar que eu sou fraco. Se eu tiver com problema, vou estar com problema. Se eu tiver mal-humorado um dia, vou estar mal-humorado. Se você não souber lidar comigo assim, você vai lidar com quem? Com uma imagem? Com uma caricatura de mim? Com uma pessoa forjada? Se nós não soubermos lidar com as nossas fraquezas, com os nossos problemas, com as nossas adversidades, nós vamos lidar com quem? E nós seremos vitoriosos aonde? Porque o vitorioso, ele tem também problema.
Gideão, quando o anjo aparece para ele dizendo, você é corajoso, ele fala, se o Senhor é conosco, ele está dizendo, eu não vejo essa coragem toda. É alguém que o Senhor está dizendo, você é corajoso, ele está dizendo, não vejo isso. Porque se o Senhor fosse comigo, isso daqui não estaria acontecendo. Alguém vitorioso não é alguém sem problemas. É alguém que não tem dificuldade de lidar com seus problemas. É alguém que vê o dia mal e fala, estou mal, preciso de ajuda. Ele pode tentar o máximo que puder, mas ele reconhece que ele não vai resolver sozinho. O anjo pode falar assim, meu filho, estou contigo. E ele vai estar lá murmurando a oração. Estou trabalhando, mas está difícil, viu? Continuo trabalhando. Não parei para reclamar só não. Mas continua sendo difícil. É alguém que cultua todos os dias. Serve a Deus todos os dias. Evangelista, pastor, diácono, bispo, obreiro, cooperador. O irmão que canta, o irmão que faz a recepção, ele está cumprindo com aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, mas ainda assim, quando chega o momento que o anjo fala com ele na oração, você é corajoso, ele está dizendo, eu não vejo isso daí, porque vitorioso não é alguém que não reconhece problemas, é alguém que já identificou quais são eles, e se antecipa para lidar com eles, não espera alguém chegar e falar para ele, você é maravilhoso. Quem é mais próximo de mim sabe que eu tenho uma dificuldade absurda de ouvir elogios. Até porque eu sempre fui ensinado, você já sabe o que está fazendo certo. Treinei a vida toda. O Jonathan me conhece há muito tempo do futebol treinando. A vida toda eu sempre treinei direcionado para observar onde que você está errando e conserta. Então é natural, quando você cresce diante desse cenário, não estar preocupado com aquilo que você faz de bom, porque você já sabe o que você está fazendo de bom. E é uma realidade, eu não sei se você tem essa falsa humildade, mas na sua profissão, você sabe o que você faz de bom? Sabendo o que você realmente faz de bom, tem coragem de dizer isso? Não, nisso daqui eu sou bom. Como diz o nosso diácono Guinanço, diácono mais bonito do mundo, você tem coragem de falar assim, não, eu sou bom nisso daqui. Daqui, pode dar na minha mão que eu resolvo. Porque para você reconhecer onde que você é ruim, você tem que ter coragem para reconhecer onde você é bom. Porque se você faz de doce, né? Você é muito bom cantando, dizendo para a Suzana cantando, claro. Não, eu não canto isso tudo, não. Nem consigo ser afinado. Não consigo essas notas altas, eu não chego. Isso é bobeira, sua mentira, irmão. Já sabe onde é que você é bom, aceita. Para que quando alguém olhar para você e falar assim, não, mas nisso daqui você é ruim também. Isso daqui eu sou, eu sei. Preciso. Para não se ofender, porque se esconde. Não, isso daqui eu não faz de bom. Quando alguém olha e fala assim, mas você hoje está mal arrumada. Né? Mentira. Você que não sabe ver. Não tem nada de modo, está dizendo que eu estou mal arrumada. Oi? Não sabe de estilo. Inveja, como diz o diácono Guinness também. Para você ouvir onde que você é ruim, você tem que ter muito controle de onde você é bom. Saber onde você é bom, reconhecer onde você é bom e aceitar quando alguém olha para você e fala onde você está mal. Porque se você não estiver pronto para ouvir onde que você é bom, como você vai saber identificar onde você é ruim? Só quando nós sabemos identificar aquilo que nós somos bons, podemos também identificar onde que nós somos ruins. Porque se você tiver dificuldade para aceitar naquilo que você é bom, você vai fazer vista grossas para aquilo que você é ruim. Porque para você identificar que um lençol é branco, você vai estar apto para identificar quando ele está ficando bege, quando ele está desbotando, quando tem uma pequena sujeirinha ali, quando você precisa tornar ele mais branco. Mas se você for daltônico com a sua vida, não saber distinguir as cores, quando você está bem-humorado, quando você não está bem-humorado. Esse mau humor é porque você está com fome ou porque veio uma notícia ruim? Esse gatilho que te deixou mal-humorado, o que foi? Alguém falou uma verdade que você não estava pronto? Ou você está tendo maus resultados e é um gatilho para você agora entrar num estado de autocomiseração, de dificuldade de pensar, ó, vida do céu amar, tudo acontece comigo, eu não posso vencer, eu não cheguei aqui para... Se você não sabe identificar aquilo que está acontecendo, você não vai estar pronto para vencer. Porque alguém que sabe quais são as suas forças, reconhece as suas fraquezas. E reconhecendo as suas fraquezas, sabe antecipá-las.
para que possa vencer as lutas da vida. Gideão, ele não era alguém muito bom de reconhecer quando o anjo falava para ele: você é um homem corajoso. Não sei você, mas já percebeu uma análise de um psicanalista que Gideão ele tem uma dificuldade de lidar com a possibilidade de sucesso. Porque quando o anjo aparece para ele dizendo: o Senhor está com você, ele lembra do passado reclamando: onde é que você está que eu não estou vendo? Quando o anjo continua com ele, ele diz: eu preciso de algumas provas. Molha aqui, enxuga aqui, seca aqui uma coisa. Gideão ele está diante de um cenário onde os vitoriosos têm a maior dificuldade de lidar. É um ambiente de adversidade contínua. Quando tudo começa a dar errado de maneira contínua. Não é simplesmente um dia que deu errado. É uma conta que você atrasa e logo você atrasa outra. Aí daqui a pouco o teu nome está no SPC Serasa. Aí vem o emprego, vai embora. Aí você está com a conta desempregado, cheio de problema para o futuro. Aí alguém fica doente do nada. Sempre acontece, o gás acaba. A luz, o homem da laje está ali, você não sabe se é o atraso que você deixou para pagar atrasado ou se é a sua luz que vai cortar. Existe um ambiente para os vitoriosos quando as coisas começam a dar errado. E é nesse cenário aqui que é um problema para alguém que realmente tem coragem. Porque quando todos os resultados começam a dizer: está dando errado, é que nós olhamos para dentro da gente e a gente começa a indagar quem nós somos. Será que Deus estava comigo mesmo? Será que eu sou bom mesmo? Se Deus ele realmente estava comigo, por que isso está acontecendo? Não, mas se Deus cura, por que a enfermidade chegou? Se Deus cura, por que meu filho está assim? Por que minha mãe está assim? Por que meu pai está assim? Não, mas se Deus ele me protege, por que falta dinheiro? Eu trabalho há tanto tempo, por que agora eu não consigo ter um dinheiro para comprar uma bala jujuba? Por que alguma coisa está acontecendo? Por que essas coisas estão assim? Diante desse cenário, até os vitoriosos ficam em dúvida. E é nesse momento que alguém que realmente entendeu um princípio para ser vencedor vai se distinguir dos demais. Quando tudo começar a dar errado, irmão. Quando todos os cenários forem desfavoráveis. Quando você começar a ter resultados negativos atrás de resultado negativo, faz uma coisa certa, vem 3 erradas, e você fala: da onde surgiu? Qual era o cenário que eu não estava vendo isso aqui chegando? Diante desse cenário, o Senhor entra no culto e o Senhor fala contigo: mas eu vou te ajudar, vou abrir portas, Deus é contigo, não desiste, eu vou fazer você vencer. E você começa a olhar para dentro de si e se perguntar: não estou vendo isso acontecer. Você precisa se lembrar de um cenário que Gideão nos faz: comece a debulhar trigo no lagar. Porque quando tudo começa a dar errado, da mesma forma como aconteceu com Jó, você faz o que você pode no ambiente adverso. Se você não tem condições de correr 2 quilômetros, corra 1. Se você não tem força para vir sorrindo, venha chorando, mas venha. Se você não tem forças para mandar mensagem para 10 pessoas, mande para uma pessoa. Se você não tem coragem para orar por 5 minutos, ore por 1 segundo. Se você não consegue ler um capítulo, leia um versículo. Se você não consegue adorar o Senhor durante uma música toda, escute a música. Se você não consegue orar sozinho, peça alguém para orar. Gideão nos ensina: aprenda a malhar trigo no lagar. O que é isso? Faça o que você pode fazer no ambiente de adversidade, mas não fique parado. O princípio para você vencer não é o Senhor estar contigo, não é você estar animado, não é você estar motivado, nem você acreditar naquilo que o Senhor fala, porque o Senhor fala: você é corajoso, e você está dizendo: não estou vendo isso. Isso não muda aquilo que o Senhor vai fazer. Porque quando Deus ele olha para mim e fala: você é corajoso, o que eu acho não importa. Quando o Senhor olha para você e fala: vou te abençoar, o que você acha não importa. Se você acredita nessa palavra, não importa. Se você vai tomar posse dessa palavra, você vai ficar com dúvida, também não importa. O que importa é o que você vai fazer amanhã. Se você fizer o seu melhor, a palavra que ele lançou vai te alcançar. Ainda que você não acredite nela, vai falar: não vai acontecer nada, mas eu vou fazer. Vai que acontece. Deus vai me dar um carro. Não sei. Mas eu vou ali na concessionária, vai que ele me dá o carro, né? Pelo menos eu já escolhi qual que eu quero.
Você não precisa acreditar em tudo. A gente às vezes quer receber a bênção dizendo, não, mas eu acredito, como se a nossa fé fosse excelente. E se eu tivesse que dizer para você, diz aí, vai ali no monte do azeite, fala para o monte, vai para um lado. Se a tua fé é excelente, vai acontecer, irmão, a Bíblia diz isso. Então a nossa fé nem sempre determina o resultado que nós temos. Existe um profeta que o Senhor leva ele para um vale de ossos secos. E o Senhor pergunta para ele, tu tem fé que esses ossos possam reviver? Meu irmão, eu não sei se você é melhor do que Ezequiel, se não me engano. Mas nem Ezequiel teve ousadia para dizer, claro, sou teu profeta. É agora, revive todos. Estou aqui, ó. Eu acredito muito, sou teu profeta. Já vi tanto milagre acontecendo da tua parte. Ezequiel vai dizer, Senhor, tu sabes. Literalmente numa linguagem carioca, não vou dizer que sim nem que não, mas o Senhor tem controle de tudo. Ele está dizendo, eu tenho fé, não sei, mas se o Senhor determinar, mesmo sem a minha fé vai acontecer. Para o milagre acontecer, não precisa a sua fé estar lá no auge, você só precisa estar no vale, quando Ele se apresentar para você. Para a tua empresa dar certo, você não precisa ter resposta de todos os seus clientes dizendo sim. Até porque quem empreende, quem vende, sabe que 99% é não. Chegou num % que é um sim, ótimo. Para você ter uma vida espiritual forte, você não precisa estar como um Davi da vida, derrotando o gigante todo dia. Porque nem sempre vai ser assim. Tem dia que o gigante vai quase derrotar você. Se você lembra da série de Derrotando o Gigante, você vai lembrar que isso quase aconteceu com Davi. Então, ser firme, ser vitorioso é sobre o que você faz. Quando tudo diz para você não fazer nada. Quer vencer? Chegamos em junho. Metade do ano já foi. O que você vai viver daqui para frente vai depender de um princípio básico que a gente aprende hoje. Você malhar trigo no lagar. Eu não aceito no dia mal você olhar e falar assim, pastor, eu estava desanimado e fiquei em casa. Irmão, desanimado todos nós ficamos. Aprenda a malhar trigo no lagar. Quando ficar desanimado, venha para o culto. Malhe trigo no lagar, porque o Senhor vai te abençoar. Senhor, eu não vim para a célula não, porque hoje estou tão cansado. Todos nós estamos, até o líder da célula está cansado. O anfitrião que é líder da célula, então está mais cansado ainda. E ainda assim malhando trigo no lagar, porque o Senhor vai fazer. Se você não aprender a malhar trigo no lagar, Deus Ele não vai te dar, porque o anjo aparece para Gideão dizendo, você é corajoso, porque Gideão está malhando trigo no lagar. O Senhor não vai aparecer para você dizendo, você é corajoso, vim aqui para te abençoar, porque você não está malhando trigo no lagar. Aprenda a malhar trigo no lagar. Princípio para os vitoriosos é lutar no meio de uma adversidade, é lutar quando tudo diz que não, é ainda quando você perder uma luta, se levantar meio capenga dizendo, apanhei nessa, mas amanhã eu venço. Porque nem todo vitorioso ganha sempre. Já ganhei alguma medalha, já ganhei alguns troféus, mas perdi muito, irmãos. Teve jogos que fui melhor, teve outros que nem sempre fui. Teve dias que você foi um funcionário do mês, teve outros que você mossegou. Vitorioso não é alguém que vence sempre, mas é alguém que está sempre fazendo o seu melhor. E quando tudo diz para essa pessoa parar, ela intensifica dentro dela, eu não posso parar. Porque eu sei o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que fazer, e por causa disso eu permanecerei. Se preciso for, malhando trigo no lagar. Se você pudesse